E se eu te dissesse que a chave para o seu milagre financeiro, para a porta que você precisa que se abra, não está nas mãos de um gerente de banco, mas já está na sua posse, esperando para ser ativada pela sua própria voz. Mas antes de revelarmos esse segredo, quero fazer algo especial. Se você acredita que um milagre é genuinamente possível na sua vida, quero que você pare por um instante e comente agora mesmo: eu creio. Apenas isso. Eu creio. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque você não vai querer perder o que está por vir. E eu te garanto, assista até o final, porque a revelação completa que compartilharei hoje tem o poder de redefinir o seu destino. Agora, ouça com atenção. O chamado à ação é simples. Repita um salmo específico apenas uma vez por dia, durante 7 dias consecutivos. Mas entenda isto, não é um ritual vazio, não é uma superstição para atrair sorte. Longe disso. Trata-se de uma declaração de fé, um ato de alinhamento espiritual. Pois algo extraordinariamente poderoso acontece quando a palavra de Deus é falada com convicção. Existe uma força sobrenatural liberada em suas promessas. Existe provisão contida em sua palavra. Existe cura manifesta em sua verdade. No entanto, para que os milagres comecem a se mover em sua direção, existe uma condição fundamental. Seu coração precisa estar aberto e seu espírito alinhado com a voz dos céus. Só então, os milagres deixam de ser uma questão de acaso e se tornam parte de um design divino em sua vida. É por isso que quando você ler este salmo, eu te desafio a não apenas recitar as palavras. Vá mais fundo, sinta-as, respire-as. Permita que cada verso afunde nas profundezas do seu espírito como uma âncora de esperança. Deixe que as promessas de Deus sacudam e expulsem o medo, a preocupação, a escassez financeira e as noites sem dormir. Use essa palavra como uma arma espiritual. Fale essa verdade sobre a sua casa. Declare-a sobre a sua conta bancária. Profetize-a sobre o seu futuro, falando como se já estivesse realizado. Porque no reino de Deus, a fé enxerga o invisível e caminha no impossível, ativando o milagre financeiro que você tanto espera. Quando seu coração está aberto e seu espírito alinhado com a voz do céu, milagres começam a se manifestar em sua vida. Não por acaso, mas por um design divino. Quando você lê o salmo, não apenas recite as palavras. Sinta-as, respire-as. Deixe cada verso penetrar profundamente em seu espírito. Permita que as promessas de Deus dissipem o medo, a preocupação, a escassez financeira, as noites sem sono. Proclame-o sobre sua casa. Proclame-o sobre sua conta bancária. Proclame-o sobre seu futuro. Proclame-o como se já estivesse feito. Porque no reino de Deus, a fé vê o invisível e caminha no impossível. Deus não é limitado pelas condições econômicas. Ele não está preso aos seus erros do passado. Ele não é atrasado pelos cronogramas humanos. Quando você coloca sua confiança nele, quando você entrega suas necessidades em suas mãos, ele age de maneiras que desafiam a lógica. Ele pode abrir portas que ninguém mais pode abrir. Ele pode trazer favor de lugares inesperados. Ele pode prover recursos
por canais que você nunca imaginou. Mas primeiro, ele requer sua fé. Repetir um salmo não é repetir palavras vazias, é construir expectativa, é alinhar sua alma com a verdade inabalável de que seu Pai é o dono de tudo, prata, ouro, oportunidades e abundância. Quando você declara sua palavra, você não está implorando por um milagre. Você está em concordância com Você está dizendo ao medo para se afastar. Você está dizendo à dúvida que ela não tem voz. Você está lembrando às suas circunstâncias que elas estão sob autoridade divina. Este é o seu momento de mudança. Este é o seu tempo de acreditar além do que você vê. O mesmo Deus que alimentou Elias com corvos, que proveu óleo para a viúva, que trouxe água da rocha, é o mesmo Deus hoje. Ele vê sua necessidade. Ele ouve seu clamor. Ele conhece seu coração. Então, quando você proclamar esse salmo todos os dias, durante 7 dias, faça-o com ousadia santa. Antes de começarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Faça-o com fé inabalável e espere, não passivamente, mas com alegre antecipação. Porque seu milagre financeiro não é apenas possível, ele já está a caminho. O céu não está silencioso. Deus não está distante. Ele é fiel. Ele é generoso. E ele está prestes a derramar uma bênção que você não terá espaço suficiente para receber. Acredite e proclame. Viva isso. Quando você declara a palavra de Deus com fé, algo muda no reino espiritual. Não é sobre o volume da sua voz ou a duração da sua oração. É sobre a profundidade da sua crença. Repetir um salmo diariamente. Este é o seu momento de mudança. Este é o seu tempo de acreditar além do que você vê. O mesmo Deus que alimentou Elias com corvos, que proveu óleo para a viúva que trouxe água da rocha, é o mesmo Deus hoje. E ele vê sua necessidade. Ele ouve seu clamor. Ele conhece seu coração. Então, quando você proclamar esse salmo todos os dias, durante 7 dias, faça-o com ousadia santa. Faça-o com fé inabalável e espere não passivamente, mas com alegre antecipação, porque seu milagre financeiro não é apenas possível, ele já está a caminho. O céu não está silencioso. Deus não está distante. Ele é fiel. Ele é generoso. E ele está prestes a derramar uma bênção que você não terá espaço suficiente para receber. Acredite e proclame. Viva isso. Quando você declara a palavra de Deus com fé, algo muda no reino espiritual. Não é sobre o volume da sua voz ou a duração da sua oração. É sobre a profundidade da sua crença. Repetir um salmo diariamente, sua voz se torna um instrumento de poder. Suas palavras se tornam vasos que carregam as promessas de Deus para a sua vida. Deus sempre respondeu àqueles que confiam nele o suficiente para proclamar o que ele diz. Quando Davi escreveu os Salmos, ele não estava apenas cantando canções. Ele estava lutando batalhas, conquistando o medo e invocando a vitória por meio de suas palavras. E quando você declara esses mesmos versos, hoje, você está entrando nessa mesma unção. Você está entrando em uma relação de aliança com um Deus que nunca falha. Cada vez que você repete esse salmo, você lembra seu espírito de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Você se lembra que Ele é seu pastor. Você não terá falta. Que Ele prepara uma mesa diante de você
na presença dos seus inimigos. Que bondade e misericórdia o seguem, não carência e derrota. Isso não é autoajuda, isso é verdade divina. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o que foi enviada para fazer. E quando você a proclama com convicção, ela coloca milagres em movimento. Há coisas em sua vida agora que estão esperando para responder à sua voz. Correntes que estão esperando para serem quebradas. Portas que estão esperando para serem abertas. Bênçãos que estão pairando, esperando para pousar. Mas elas respondem à fé. E a fé responde à palavra. Então, declare-a. Declara repetidamente, até que seu coração acredite, até que sua mente se alinhe com ela e até que sua atmosfera mude. Porque Deus não é movido pela necessidade, Ele é movido pela fé. E quando você declara suas promessas, você está em concordância com o milagroso. As promessas de Deus não estão limitadas pelo raciocínio humano ou por sistemas terrenos. Enquanto o mundo pode operar por estatísticas econômicas e probabilidade, o reino de Deus funciona por fé, obediência e provisão sobrenatural. A verdade é que muitas pessoas, sem perceber, colocam sua confiança no que podem ver salários, contas bancárias ou segurança no emprego. Mas essas coisas podem mudar em um instante. Deus, no entanto, nunca muda. Suas promessas são eternas. Elas estão enraizadas em seu caráter, o que significa que são mais confiáveis do que qualquer fonte de segurança mundana. Quando Deus diz que suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória, Ele não está oferecendo um conforto vago. Ele está fazendo uma aliança. Há uma razão pela qual a Bíblia está cheia de histórias de provisão milagrosa. Desde o maná que caiu no deserto até Jesus alimentando 5.000 com poucos pães e peixes, essas não são apenas histórias de escola dominical. São lembretes divinos de que o suprimento de Deus não segue regras terrenas. Ele não precisa de um salário para abençoá-lo. Ele não precisa que a economia mude antes de agir. Se você ama mensagens inspiradoras, comente um abaixo e compartilhe com um amigo. Ele pode trazer água de uma rocha-óleo, de uma jarra ou provisão pelo canal mais inesperado. Quando você acredita nas promessas de Deus, você sai do natural e entra no sobrenatural. É aí que os milagres acontecem. Não porque você os mereceu, mas porque você confiou naquele que deu sua palavra. Repetir um salmo de provisão, mesmo por 7 dias, não é sobre entoar um milagre. É sobre imergir-se na verdade de quem Deus é. É sobre realinhar seus pensamentos e expectativas com suas promessas em vez de seus problemas. Quando você medita em sua palavra, você não apenas se lembra do que Deus pode fazer, você o convida a fazê-lo. Você prepara o solo do seu coração para que as sementes de abundância cresçam. E quando você proclama essas promessas em voz alta, você está regando essas sementes com fé. Deus sempre honra a fé, e suas promessas não são vazias. Elas estão vivas. Elas estão esperando por alguém ousado o suficiente para acreditar que os recursos do céu podem tocar suas necessidades terrenas. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Não às vezes, não talvez. Ele provê sempre plenamente e perfeitamente. Você pode não ver como ele vai fazer isso, mas essa é a beleza da fé. Você não precisa saber o como. Você só precisa confiar
no quem. E quando você confia plenamente nele, proclama sua palavra com ousadia e acredita completamente em suas promessas, você começará a ver que o impossível se torna possível e o milagroso se torna sua nova realidade. Quando você proclama a palavra de Deus em voz alta, especialmente um salmo cheio de promessas divinas, algo começa a mudar, não apenas na atmosfera ao seu redor, mas dentro do seu espírito. Declarar as Escrituras não é apenas uma rotina religiosa ou uma expressão poética. É um alinhamento espiritual com a autoridade do céu. A palavra de Deus está viva. Ela tem poder. Ela tem direção. E quando você coloca sua voz por trás dela, ela se torna uma força que muda sua mentalidade, seu ambiente e até suas circunstâncias. No Salmo 107, verso 20, está escrito: Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou de suas destruições. Esse verso sozinho mostra que a palavra não é apenas informação, é um agente de transformação. Quando você proclama consistentemente a palavra de Deus, especialmente sobre provisão e milagres, você permite que seu coração e mente se conformem à vontade de Deus em vez do medo, dúvida ou negatividade que nos cercam diariamente. Repetir um salmo diariamente se torna mais do que uma repetição. Torna-se uma renovação. Sua alma começa a digerir essas palavras. Sua fé é alimentada e seu homem interior é fortalecido. Proclamar as Escrituras em voz alta também é um ato de guerra espiritual. Ele neutraliza as mentiras do inimigo com a verdade divina. Satanás trabalha por meio da decepção, plantando sementes de medo, insuficiência e carência. Mas quando você proclama a palavra de Deus, você silencia a voz do medo e libera a fé em sua situação. Assim como Jesus proclamou a palavra durante sua tentação no deserto e venceu o diabo, nós também vencemos pelo poder da palavra falada. Quanto mais você a proclama, mais você acredita nela. Quanto mais você acredita, mais ela começa a se manifestar. Isso não é magia, é fé em movimento. Quer uma surpresa especial? Assista até o final do vídeo. Quando suas palavras se alinham com as palavras do céu, você cria uma conexão divina. Você começa a atrair a presença de Deus, e onde está a sua presença, a provisão segue. Lembre-se, Deus criou o mundo por meio de palavras faladas. Haja luz e houve luz. Você, feito à sua imagem, recebeu a capacidade de proclamar suas promessas em sua vida. Quando você usa sua voz para declarar sua verdade, você participa do poder criativo do céu. Ao repetir o salmo por 7 dias ou mais, você notará mudanças não apenas no seu mundo exterior, mas em seu coração. A paz substitui a ansiedade. A confiança substitui a dúvida. A esperança substitui o medo. Você não está apenas lendo, você está se alinhando. Você não está apenas citando, você está comandando. E ao fazer isso, você abre a porta para a provisão do céu fluir para a sua vida. Proclamar as Escrituras não é tentar fazer Deus fazer algo, é alinhar-se para receber o que Ele já prometeu. Sua palavra é a ponte entre sua fé e seu milagre. Proclame-a com ousadia. Proclame-a diariamente e espere que o sobrenatural responda. Quando você se imerge em um salmo específico por 7 dias consecutivos, você não está apenas participando
de um ritual religioso. Você está engajando seu coração e mente em um processo divino de transformação. Meditar na palavra de Deus diariamente não é um ato passivo. É uma disciplina intencional que abre a porta para a revelação, paz e bênçãos inesperadas. Cada dia que você retorna a esse texto sagrado, você descasca outra camada, permitindo que a verdade das promessas de Deus penetre mais profundamente em sua alma e molde sua realidade. Meditação, no sentido bíblico, não é simplesmente ler ou memorizar as Escrituras. Significa ponderar, refletir, proclamar a palavra suavemente e repetidamente até que ela se torne una com seus pensamentos. Meditação, no sentido bíblico, não é simplesmente ler ou memorizar as Escrituras. Significa ponderar a palavra suavemente, para que seus pensamentos, quando Josué estava se preparando para liderar os israelitas para a terra prometida, Deus o instruiu. No livro de Josué 1, verso 8, não se aparte da tua boca o livro da lei, mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus vinculou o sucesso da jornada de Josué não à sua força militar ou intelecto, mas ao seu compromisso de meditar em sua palavra. O mesmo se aplica a nós hoje. Meditar em um salmo sobre provisão, confiança ou avanço divino reprograma seu sistema de crenças interno. O mundo frequentemente grita escassez, carência e medo. Mas a palavra de Deus declara abundância, paz e esperança. Quanto mais você medita, mais seu espírito é treinado para confiar em Deus em vez da instabilidade do seu entorno. E à medida que a fé cresce, os milagres começam a se manifestar. O Salmo 1 nos diz que aquele que medita na palavra de Deus dia e noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Essa é a estabilidade e frutificação espiritual que vem da meditação profunda e consistente. Além disso, meditar nas Escrituras constrói resistência em sua fé. Às vezes, as respostas às nossas orações não vêm instantaneamente, mas ao continuar a meditar dia após dia, algo começa a mudar no reino espiritual. Você se torna menos abalado por atrasos e mais enraizado no caráter de Deus. Não gostou? Tudo bem, mas deixe um like mesmo assim. E conte-nos o porquê nos comentários. Quando você entrega sua vontade às coisas fora do seu controle, a meditação fortalece sua determinação interior. E essa determinação interior é frequentemente a própria coisa que atrai o avanço. Deus honra a consistência. Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Ao meditar por 7 dias, ou pelo tempo que o Espírito o guiar, você não está manipulando Deus para lhe dar um milagre. Você está simplesmente alinhando seu coração com suas promessas, sintonizando seu espírito com sua frequência e abrindo espaço para ele agir. Com o tempo, a palavra transforma sua linguagem, sua atitude e sua expectativa. E quando sua expectativa se alinha com o céu, você se posiciona para o sobrenatural. A meditação não é uma fórmula, é comunhão. É sentar aos pés do Pai dia após dia, acreditando que cada palavra que Ele fala é verdadeira e poderosa o suficiente
para mudar sua vida. Continue meditando. Continue acreditando. E observe como o céu encontra a terra em sua situação. Quando declaramos as promessas de Deus em voz alta, especialmente diante de necessidades financeiras ou dificuldades, não estamos apenas fazendo declarações esperançosas. Estamos ativando a fé e alinhando-nos com a economia do céu. Proclamar a palavra de Deus é um ato poderoso de concordância com sua vontade. As Escrituras nos ensinam em Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E quando escolhemos proclamar vida, abundância e provisão sobre nossas circunstâncias, estamos nos unindo ao plano de Deus, em vez de nos rendermos ao medo ou à carência. A autoridade espiritual em nossas palavras, quando elas estão enraizadas nas Escrituras. O próprio Jesus, quando tentado no deserto, respondeu a cada desafio como está escrito. Ele não confiou em emoções ou lógica. Ele proclamou a palavra com autoridade. Da mesma forma, quando você proclama promessas, como em Filipenses 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Você não está implorando por provisão. Você está declarando o que já pertence a você como filho de Deus. Proclamá-lo em voz alta lembra sua alma, sua situação e o reino espiritual do que Deus já falou. Essa prática não é sobre repetição vazia ou pensamento positivo. Essa prática é sobre declaração profética, chamando à existência coisas que não são como se fossem, conforme Romanos 4, verso 17. Quando você proclama as promessas de Deus, você está construindo uma fundação espiritual sob seus pés. Você está reforçando a fé em seu coração. E a fé vem pelo ouvir a palavra, conforme Romanos 10, verso 17. Ao proclamar sua verdade, dia após dia, você notará a sua conversa interior mudando. A preocupação será substituída pela paz. A dúvida será silenciada pela confiança. O medo dará lugar à ousada expectativa. Em tempos de incerteza financeira, é fácil deixar a ansiedade tomar a liderança. Mas a palavra é nossa arma. Quando declaramos salmos de provisão, como o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não estamos negando a presença da necessidade. Estamos afirmando a presença do nosso provedor. É uma postura ousada de fé que diz ao inimigo, à nossa própria carne e ao mundo ao nosso redor: Deus é minha fonte e Ele nunca falha. À medida que você continua a proclamar essas verdades diariamente, algo milagroso começa a acontecer. O céu responde a palavras fiéis. Portas começam a se abrir. A provisão começa a fluir. Mas mais importante, seu coração começa a descansar. Porque agora você não está esperando por um milagre por desespero. Você o está antecipando por confiança no caráter de Deus. Então, não fique em silêncio. Use sua voz como uma ferramenta de vitória. Declare suas promessas. Proclame sua verdade sobre suas finanças, sua família, seu futuro. Ative o sininho e junte-se à nossa comunidade para receber mais palavras de fé e motivação. Porque quando você proclama a palavra com ousadia, você não está apenas esperando por um milagre. Você está dando as boas-vindas a Ele em sua vida. Continue declarando. Continue acreditando. Seu milagre
já está em movimento. Meditar na palavra de Deus não é um ato passivo. É uma disciplina espiritual poderosa que alinha nossos corações com sua verdade e abre a porta para a transformação divina. Quando meditamos nas Escrituras, especialmente nas promessas relacionadas à provisão e prosperidade, não estamos apenas lendo palavras. Estamos permitindo que a verdade de Deus sature nossos pensamentos, emoções e decisões. Meditação, no sentido bíblico, significa ponderar, refletir, falar suavemente para si mesmo. É um envolvimento lento e deliberado com a verdade que a move da cabeça para o coração. O Salmo 1 declara que a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Isso não é uma metáfora para a sobrevivência, é uma imagem de prosperidade. Quando meditamos na palavra, estamos alimentando nossas raízes espirituais. E no âmbito das finanças, isso é especialmente crítico. O mundo está cheio de ruídos manchetes baseadas no medo, estatísticas desanimadoras e vozes ansiosas. Mas o crente que dedica tempo para aquietar sua alma e meditar na palavra não é abalado. Em vez disso, ele está fundamentado nas promessas imutáveis de Deus. A meditação constrói confiança. Ela reformula nossa mentalidade de carência para abundância de medo, para fé, de preocupação, para adoração. Ao refletir lentamente sobre as promessas de Deus em nossos corações, começamos a nos ver não como vítimas de dificuldades financeiras, mas como filhos do Rei, herdeiros da provisão e do favor divino. A meditação nos ajuda a internalizar versos como o Salmo 34, verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e fome, mas aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. É uma coisa saber esse verso intelectualmente. É outra coisa inteiramente acreditá-lo tão profundamente que ele se torne sua mentalidade diária. Em momentos de crise ou necessidade, é o que meditamos que vem à tona. Quando nossas mentes estão saturadas com as Escrituras, a preocupação perde sua força. Em vez de reagir com pânico, respondemos com louvor. Em vez de nos agitarmos com medo, permanecemos firmes na fé. A meditação treina nossos corações para confiar no invisível, para descansar na certeza de que Deus é tanto nossa fonte quanto nosso sustentador. Além disso, a meditação é como ouvimos a voz de Deus. No silêncio ele fala. Ele dá sabedoria para decisões financeiras. Ele revela estratégias. Ele nos assegura de seu tempo. E às vezes é por meio da meditação que ele gentilmente corrige nosso curso, mostrando onde colocamos confiança no dinheiro em vez de nele. A conclusão é simples, mas profunda. Não passe correndo pela palavra. Não passe os olhos pelas promessas de Deus como manchetes. Sente-se com elas. Deixe-as falar com você. Deixe-as construí-lo. Deixe-as transformá-lo. A meditação é a porta para a provisão divina, o caminho para a paz e o segredo para sustentar a fé em temporadas de espera. Se você quer caminhar no milagre, medite na promessa dia e noite, fielmente com expectativa. E agora, chegamos ao coração pulsante de toda esta verdade, ao ponto onde a fé deixa de ser uma teoria e se torna uma força transformadora em sua realidade. O que fizemos aqui hoje não foi apenas
ouvir palavras de encorajamento. Foi traçar um mapa para o seu milagre. A mensagem central que eu preciso que queime em seu espírito a partir deste momento é esta: a repetição deliberada e cheia de expectativa das promessas de Deus inevitavelmente provoca uma mudança na atmosfera da sua vida. Entenda a profundidade disso. Este ato de declarar a palavra diariamente não é um passatempo espiritual ou um exercício de pensamento positivo. É um ato de guerra. É uma batalha declarada contra a mentalidade de escassez que o mundo tenta nos impor. Todos os dias, você é bombardeado por notícias de crise econômica, por vozes de dúvida, por estatísticas de fracasso. A economia do mundo grita limitação, medo e impossibilidade. Mas quando você abre a sua boca e ousa declarar o que Deus já falou, você está mudando de jurisdição. Você está dizendo: eu me recuso a operar sob as leis da economia deste mundo. Eu escolho viver sob a economia inesgotável dos céus. Cada vez que você repete: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você não está apenas citando um verso antigo. Você está erguendo um escudo contra as flechas da ansiedade. Você está construindo uma fortaleza espiritual ao redor da sua mente e das suas finanças. Este ato consciente de colocar sua confiança total e absoluta em Deus e não nos sistemas falhos do homem é a decisão mais radical e poderosa que você pode tomar. É a sua declaração de independência da tirania do medo. É o momento em que você para de ser uma vítima das circunstâncias e assume sua posição como herdeiro do dono de todo o ouro e de toda a prata. É por isso que este não é o fim da nossa jornada, mas sim o começo da sua. E para que você caminhe nesta nova realidade, eu quero te equipar com as palavras que se tornarão a trilha sonora da sua vitória. Eu não quero que você apenas as ouça de mim. Quero que você as tome para si, que as personalize, que as torne o decreto do seu coração. Portanto, onde quer que você esteja, eu te convido a fazer desta a sua declaração pessoal, o seu manifesto de fé. Repita comigo em voz alta ou no silêncio do seu coração, mas com toda a convicção da sua alma. A partir de hoje, eu declaro que minha confiança não está no que vejo, mas naquele que é invisível. Eu confiarei em Deus para o meu pão de cada dia, para cada conta, para cada necessidade. Eu não serei abalado pela falta, pois a minha fonte não é terrena, é celestial. Eu escolho acreditar em milagres não como uma exceção rara, mas como o padrão de vida para aqueles que servem a um Deus sobrenatural. Eu me comprometo a meditar em sua palavra, a enchê-la em minha mente até que transborde do meu coração. A dúvida não terá mais voz em minha casa. A ansiedade não terá mais poder sobre minhas decisões. O medo não ditará mais o meu futuro. Eu sou filho, sou filha do Altíssimo e viverei pela fé, não pelo medo. Minha história está mudando agora. Sinta o peso e a autoridade dessas palavras. Isso não é um mero conjunto de frases, é um realinhamento da sua alma com a vontade do céu. Mas o propósito de Deus para a sua vida se aprofunda ainda mais. O seu milagre financeiro, a sua porta aberta, a sua dívida cancelada. Isso nunca foi apenas sobre dinheiro. O dinheiro é apenas a ferramenta, o veículo. O objetivo final e glorioso de Deus é muito maior.
Ele quer transformar você. A verdadeira bênção não está no cheque que você recebe, mas na pessoa em quem você se torna enquanto espera por ele com fé. Ele está forjando em você uma confiança inabalável, uma paz que excede todo entendimento e, acima de tudo, ele está preparando o seu testemunho. Seu milagre tem um propósito que vai além de você. Deus quer fazer da sua vida uma prova viva, um outdoor luminoso para um mundo perdido na escuridão da dúvida. Ele quer que sua história seja contada, que as pessoas olhem para você e digam: eu me lembro de quando ele não tinha nada. Eu me lembro de quando ela estava desesperada. Se Deus pôde fazer isso por essa pessoa, então talvez haja esperança para mim também. Seu avanço financeiro se tornará uma ponte para a fé de outra pessoa. Sua provisão se tornará a inspiração para que um colega, um vizinho ou um membro da sua família ouse acreditar novamente. Deus não te abençoa para que você acumule tesouros na terra, mas para que você se torne um canal do tesouro do céu, uma fonte de esperança, um testemunho ambulante do seu poder, da sua fidelidade e do seu amor extravagante. Sua vida se tornará a resposta para a oração silenciosa de alguém. E assim, eu vos deixo com esta verdade final e inabalável, uma promessa que deve ecoar em sua mente por todos os dias que virão. O seu milagre financeiro não é apenas uma vaga possibilidade. Não é um talvez ou um quem sabe. Neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, ele já está a caminho. O céu não está em silêncio sobre a sua necessidade. Deus não está distante da sua angústia. Ele é fiel. Ele é generoso. E ele está prestes a derramar sobre você uma bênção tão grande que você não terá espaço suficiente para recebê-la. Portanto, a minha palavra final para você é esta: acredite nisso. Acredite com a ousadia de uma criança que confia plenamente em seu pai. Espere por isso, não passivamente com resignação, mas com uma antecipação alegre e vibrante, sabendo que a promessa já foi liberada. E o mais importante, receba isso. Comece a agir, a falar e a pensar como alguém cujo milagre já é uma realidade. Ajuste sua postura. Erga sua cabeça. Seu avanço está em movimento. Se esta mensagem falou ao seu coração e você se compromete hoje a caminhar nesta jornada de fé, eu quero que você faça uma última declaração de guerra nos comentários. Escreva com toda a sua força: o meu milagre está a caminho. E compartilhe esta mensagem com pelo menos uma pessoa que precisa desesperadamente ouvir que a esperança é real e que Deus ainda é o Deus do impossível. Não pare de crer. Não pare de declarar. Sua vitória está mais perto do que você imagina. Diz para voltar atrás. E eu lhe digo, ele recompensará isso. A Bíblia diz em Isaías 40, versículos 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não desfalecerão. Essa promessa não foi dada
aos que se sentem fortes. Foi dada aos cansados, aos exaustos, àqueles que não sabem se podem dar mais um passo. E essa promessa é para você. Neste momento, o céu está se inclinando sobre o parapeito. Os anjos estão observando e Deus está se movendo. Ele esteve esperando por este momento para se mostrar forte em seu favor, para entrar na cena do seu cansaço e dizer: paz, aquieta-te. Ele não vem apenas para confortá-lo, ele vem para mudar tudo. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho está prestes a abrir sua situação ao meio. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto está prestes a alimentar sua alma com um fogo novo. O mesmo Deus que chamou Lázaro do túmulo está prestes a chamar de volta sua esperança, sua alegria, seu propósito. Alguns de vocês têm lutado batalhas em segredo. Você manteve uma cara corajosa para o mundo, mas por dentro estava morrendo. A guerra espiritual tem sido intensa, as dúvidas têm sido altas e a pressão tem sido quase insuportável. Mas ouça-me, o que você lutou no escuro, Deus está prestes a recompensar na luz. Você não desistiu, você não se afastou, você não amaldiçoou Deus, você continuou orando, você continuou confiando, você continuou aparecendo, e o Deus que vê em segredo está prestes a recompensá-lo abertamente. O Senhor está prestes a intervir, não porque você mereceu, mas porque Ele o ama, porque a graça dele é maior que seus erros, porque a misericórdia dele é mais profunda que sua dor, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode não ter mais palavras para orar, mas o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Você pode não saber o que o amanhã reserva, mas sabe quem segura o amanhã. E isso é suficiente. Não meça seu futuro pelo seu cansaço. Não julgue o resultado pela luta. Deus não se intimida com o quão cansado você está. Na verdade, é quando você está no fim de si mesmo que ele está mais pronto para se revelar. Lembre-se de Gideão. Ele estava escondido no medo desgastado por anos de opressão. E, no entanto, Deus o chamou de guerreiro valente. Lembre-se de Moisés. Ele se sentia quebrado, falho, cansado demais para liderar. Mas Deus o chamou para libertar uma nação. Lembre-se da mulher com fluxo de sangue. Ela estava fraca, desgastada e rejeitada. Mas quando tocou a orla da veste de Jesus, tudo mudou. Você pode sentir que tudo o que lhe resta é um sussurro de fé. Mas isso é tudo o que Deus precisa. Ele não precisa da sua perfeição. Ele não precisa da sua energia. Ele só precisa da sua rendição. Apenas levante suas mãos cansadas. Apenas abra seu coração exausto. Apenas sussurre: Senhor, eu preciso de ti. E ele virá correndo como uma enxurrada. Ele o encontrará na sua fraqueza. Ele o sustentará com sua destra de justiça. E ele lutará por você de maneiras que você nem pode imaginar. Se você ama conteúdos inspiradores, clique no like agora e se inscreva. No final, há algo especial que você não vai querer perder. Eu sei como é sentir cansaço na alma. Não apenas físico, não apenas mental, mas espiritualmente cansado. O tipo de cansaço que o sono não conserta. O tipo de exaustão que faz você questionar seu propósito. O tipo de cansaço que sussurra qual é o sentido. Mas vim lhe dizer há um sentido, há um propósito, há um Deus
que tem vigiado cada passo seu, e ele está prestes a entrar no seu cansaço com força sobrenatural. O inimigo quer que você acredite que é assim que sua história termina. Mas ele é um mentiroso. Este não é o fim. Este é o meio. Este é o ponto de virada. Este é o capítulo onde Deus entra em cena e transforma sua provação em testemunho. Onde ele toma seu luto e lhe dá dança. Onde ele toma sua tristeza e lhe dá um manto de louvor. Onde ele toma sua fraqueza e derrama sua força divina. Ele não é um observador distante. Ele é um libertador presente. Há uma razão para você não ter desistido. Há uma razão para você ainda estar respirando. Há uma razão para você ainda estar ouvindo. Porque a história não acabou. Porque Deus não terminou. Porque algo está prestes a mudar. E quando ele entra, a atmosfera muda. Quando ele entra, as correntes se quebram. Quando ele entra, os caminhos tortuosos se endireitam. Quando ele entra, o impossível se torna possível. Ele é o Deus que anda sobre as águas, que fecha a boca dos leões, que move montanhas com uma palavra. E ele está entrando na sua situação. Levante a cabeça cansado. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você não está derrotado. Você é amado. Você é escolhido. Você é sustentado pelos braços eternos do Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo a você agora: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa consertar tudo. Você não precisa carregar o peso sozinho. Ele está entrando. Ele está assumindo. E Ele está prestes a mostrar o que só Ele pode fazer. Você não está muito perdido. Você não está muito quebrado. Você não está cansado demais para Deus. Na verdade, seu cansaço é o lugar exato onde Ele quer encontrá-lo. Onde você chega ao fim de si mesmo, Ele começa. Onde sua força falha, a dele nunca falha. Onde sua visão escurece a luz, dele brilha mais forte. Então, não desista. Não ceda. Não se renda ao peso. Renda-se àquele que pode levantá-lo. Neste momento, creio que o Espírito Santo está movendo o seu coração. Ele está levantando fardos. Ele está quebrando correntes. Ele está soprando nova vida em lugares secos. Você não precisa fingir força anymore. Você pode admitir que está cansado. Você pode colocar tudo aos pés dele. E quando o fizer, descobrirá que aquele que pendurou as estrelas também segura seu coração. Que aquele que acalmou a tempestade pode acalmar sua alma. Que aquele que venceu o túmulo o ajudará a vencer cada batalha que você enfrenta. Então descanse, amado. Descanse em suas promessas. Descanse em sua presença. Descanse na certeza de que você nunca está sozinho. Ele está entrando no seu lugar de cansaço, com poder, com amor, com esperança que não decepciona. Você pode ter chegado aqui cansado, mas sairá com uma nova força. Você se levantará. Você ficará de pé. Você caminhará novamente, não em sua própria força, mas no poder do Deus vivo. E quando ele entra, nada, absolutamente nada, pode permanecer igual. E deixe-me falar isso nas profundezas da sua alma. Há momentos divinos na vida quando os céus se inclinam baixo, quando a eternidade toca o tempo, quando a mão invisível de Deus alcança o próprio tecido da sua luta e começa a reescrever a narrativa. Esse momento é agora. Esta não é apenas mais uma temporada de sofrimento.
Este é o cruzamento da sua fraqueza com a força de Deus. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado para uma intervenção divina. O que o inimigo planejou para o mal, Deus está prestes a transformar para o seu bem. O que parecia uma queda será o berço de um avanço. Não entende? Deus não esqueceu como abrir mares. Ele não se aposentou de mover montanhas. Ele não fechou seus ouvidos ao clamor dos cansados. Na verdade, ele tem preparado o milagre enquanto você suportava a miséria. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está grávido de estratégia divina. Cada atraso foi uma preparação para a sua glória. Cada porta fechada foi uma redireção para o melhor dele. Cada decepção foi permitida para que sua dependência nele se aprofundasse e seu testemunho fosse imparável. Vamos lá. Comente "Eu estou pronto" e ative o sininho para receber todas as novidades. Fique até o fim, tem uma revelação incrível. E eu lhe digo, com santa ousadia, você está mais perto do que pensa. Assim como o amanhecer sempre vem após a noite mais longa, sua libertação está mais próxima do que parece. Deus não está esperando até que você fique mais forte para agir. Ele está agindo porque você está cansado. Ele está entrando exatamente onde sua capacidade humana termina. Ele não vem para ajudar sua força, mas para substituí-la, porque ele nunca o chamou para carregar isso sozinho. E ele nunca pediu para você conquistar a montanha por si mesmo. Ele nunca quis que você vivesse pela sua própria sabedoria ou força. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos em Zacarias 4, versículo 6. Alguns de vocês confundiram exaustão com fracasso. Confundiram atraso com negação. Mas o Espírito Santo está falando hoje. Ele está dizendo: este não é o fim da sua força, é o começo da minha. O lugar onde você se sente mais derrotado é onde Deus está prestes a se mostrar poderoso. Ele vai tomar seu cansaço e transformá-lo em uma arma de testemunho. Ele vai tomar sua dor e torná-la uma plataforma. Ele vai tomar seu colapso e transformá-lo em uma tela para sua glória. Não pense que ele não vê as noites em que você chorou até dormir. Não pense que ele não sabe como você tem se segurado por um fio orando. Senhor, apenas me ajude a passar por hoje. Ele viu você quando você o louvou com mãos trêmulas. Ele viu você quando deu sua última gota de energia para encorajar outra pessoa mesmo sem ter nenhuma para si mesmo. Ele viu você continuar entrando na igreja, levantando as mãos, mesmo quando seu coração estava esmagado. E ele sorriu, não porque você era forte, mas porque você era fiel. E a fé é o que move o coração de Deus. Há uma razão pela qual Deus nos permite chegar ao fim de nós mesmos, não para nos destruir, mas para nos desenvolver. Porque é na quebra que a bênção nasce. É no estiramento que a capacidade para a glória se expande. Quando Jacó lutou com Deus a noite toda e saiu mancando, ele não foi amaldiçoado. Ele foi marcado. E muitos de vocês estão marcados. Vocês carregam as cicatrizes de uma batalha espiritual que ninguém mais vê. Vocês lutaram em oração. Vocês batalharam em silêncio. Vocês suportaram tempestades que teriam afogado almas menores. Mas vocês ainda estão de pé. Talvez mancando, mas ainda de pé.
E esse mancar não é um sinal de derrota. É um sinal de que você encontrou Deus na luta e não soltou. Você precisa entender: suas lágrimas não são desperdiçadas. Suas orações não são vazias. Seu cansaço não passou despercebido nos tribunais do céu. Há um altar na glória encharcado com o incenso dos seus clamores. O Senhor guarda um registro de cada gemido, cada lamento, cada suspiro do seu espírito. E Ele é um juiz justo. Ele responderá, Ele agirá. Ele redimirá cada grama de dor e cansaço e transformará em uma canção de libertação. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso não é uma exageração poética, isso é verdade. Essa é a realidade de um Deus que está no alto e olha para baixo, que se aproxima não dos orgulhosos, mas dos pobres de espírito. Sua alma esmagada é um solo sagrado para ele. Ele caminha cuidadosamente na sua tristeza, não com vergonha ou acusação, mas com cura em suas asas. Ele sabe como cuidar dos cansados. Ele sabe como restaurar a alma, não com remendos superficiais, mas com soluções eternas. Alguns de vocês estão à beira de um precipício espiritual. Vocês disseram: Senhor, fiz tudo o que podia. E Ele está dizendo: isso é tudo o que eu precisava ouvir. Agora, deixe-me fazer o que eu posso. Vocês têm lutado com suas próprias forças, mas a batalha pertence ao Senhor. Vocês têm empurrado portas, mas Ele segura a chave mestra. Vocês têm falado à sua montanha, e Ele está prestes a movê-la. Ele não está pedindo seu esforço, Ele está pedindo sua rendição. Ele não está procurando sua força, Ele está procurando sua obediência. E quando Deus entra, Ele não vem com sugestões. Ele vem com autoridade. Ele não apenas cobre feridas, Ele as cura. Ele não gerencia o caos, Ele o silencia. Quando Jesus entrou no barco com os discípulos no meio da tempestade, Ele não negociou com o vento. Ele ordenou que parasse. E eu declaro a você hoje, com a mesma autoridade que ressuscitou Cristo dos mortos, Ele está prestes a falar: paz, aquieta-te, sobre o mar revolto da sua alma. Não deixe seu cansaço convencê-lo de que Deus o abandonou. Ele está mais perto que sua próxima respiração. Ele está mais perto que sua sombra e Ele está trabalhando agora mesmo em seu favor. Você pode não ver, mas sentirá. Os ventos da mudança estão começando a soprar. A atmosfera está mudando. As nuvens estão se abrindo. E o Filho da Justiça está surgindo com cura em suas asas. Curtiu a vibe? Dê um like, se inscreva e comente. Quero mais. Para apoiar o canal. O final do vídeo vai te surpreender. Quero que você ouça isso profundamente no seu espírito. Você não foi criado para colapsar. Você não foi construído para quebrar. Você não foi destinado a se afogar em desespero. Você foi moldado pelas mãos do Todo-Poderoso para este momento. Você não está neste momento por acidente. O mesmo Deus que desenhou as estrelas desenhou esta temporada para a sua transformação. E quando Ele entra, Ele traz mais do que alívio. Ele traz avivamento. Mas não vê, Deus permite que sintamos a pressão para que nos acheguemos a Ele. Ele permite que experimentemos o peso para que descubramos sua força. Ele permite a noite para que busquemos a luz.
E quando o buscamos com todo o nosso coração, quando caímos diante dele, não com orgulho, mas com dependência, ele aparece em poder, em presença e em promessa. Ele transforma túmulos em jardins. Ele transforma cinzas em beleza. Ele transforma desespero em dança. E sinto o Espírito de Deus insistindo com você: agora não recue, não fuja, não ceda à voz que diz que acabou. Não acabou. Está apenas começando. Você não está em derrota. Você está à beira da libertação. E quando Deus se move, ele se move de repente. Da mesma forma que trouxe água da rocha, da mesma forma que trouxe maná dos céus, da mesma forma que removeu a pedra do túmulo, ele está prestes a fazer o impensável, o inimaginável, o imparável na sua vida. Então, levante suas mãos. Cansa, fique de pé, com pernas trêmulas. Deixe seu coração cansado começar a esperar novamente. Porque Deus é fiel. Ele não mente. Ele não falha. E ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é apenas um conforto poético. É uma garantia divina. É uma promessa da boca do próprio Salvador. E ele está entrando no seu cansaço com essa promessa em suas mãos. E quando ele entra, todo demônio deve fugir. Toda corrente deve se quebrar. Todo medo deve se curvar. Toda mentira deve ser silenciada. Porque o Rei da Glória não entra para observar. Ele entra para reinar. Ele entra para restaurar. Ele entra para curar, para ligar, para erguer alto e para glorificar seu nome através da sua vida. Ele não está atrasado. Ele não está hesitante. Ele não está incerto. Ele é Deus e ele está vindo por você. Fique quieto e veja a salvação do Senhor. Não amanhã, não no próximo ano, mas agora. Porque o Deus que conhece seu nome, o Deus que vê seu coração, o Deus que nunca perdeu uma batalha, está prestes a intervir. E quando ele o fizer, você nunca mais será o mesmo. Agora, ouça-me com toda a urgência da eternidade. Deus não está observando sua exaustão com indiferença. Ele está observando com intenção. Ele não está andando pelos céus, imaginando o que fazer com sua fraqueza. Ele está posicionando você para uma troca divina. Porque quando você se esvazia de si mesmo, ele finalmente pode enchê-lo de si mesmo. Quando você chega ao fim da sua própria sabedoria, é onde a estratégia divina começa. Quando seus planos falham, é quando o propósito dele ganha vida. Seu cansaço não é uma desqualificação. É o convite. É a porta pela qual a graça entra e a força do alto vem correndo como um vento forte. Você vê, este mundo nos ensina a continuar empurrando, a continuar lutando, a confiar na nossa força de vontade e determinação. Mas Deus nos chama para algo mais profundo: permanecer. Jesus não disse, lute mais forte, e talvez você consiga. Ele disse, permanecei em mim e eu em vós. Em João 15, versículo 4. Isso significa que seu trabalho não é ser forte o suficiente, mas permanecer conectado, enraizado naquele que é a força. A videira não se estressa para dar frutos. Ela simplesmente permanece ligada. E enquanto você permanecer conectado a Cristo, o fluxo do seu poder não será interrompido, mesmo no seu momento mais fraco. Há poder na rendição. Há força na quietude.
O mundo diz: não mostre fraqueza. Mas o Espírito diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, versículo 9. Quando você levanta suas mãos cansadas e diz: Deus, eu não posso, você não está derrotado. Você está se alinhando com a maior fonte de força que o universo já conheceu. Deus não derrama seu espírito nos orgulhosos. Ele o derrama nos esvaziados. Ele enche aqueles que estão vazios. Ele capacita aqueles que admitem sua necessidade. E deixe-me dizer algo: sua exaustão não é apenas física, é espiritual, é emocional, é o peso das orações não respondidas, é a dor dos sonhos não realizados, é a ferida da decepção carregada por muito tempo. E Deus não está contente em deixar você colapsar sob isso. Ele é o levantador da sua cabeça. Ele é o restaurador da sua alma. Ele é a âncora na sua tempestade e o fogo nos seus ossos. Quando você sente vontade de desistir, ele segura firme. Quando seu aperto enfraquece, o dele se fortalece. Quando sua voz falha, ele canta sobre você, com cânticos de libertação. Ó amado, esse cansaço que você sente não é permanente, não é quem você é, não é a palavra final. É um sinal apontando para o altar. É um clamor que Deus ouve desde as profundezas do seu trono. Antes de mergulharmos, aperte o like, se está animado, e se inscreva. Não saia. Antes do final, tem algo que vai te impactar. E eu lhe digo com toda a convicção do meu espírito, ele está vindo. O Senhor seu Deus está vindo para você como chuva sobre a terra sedenta. Ele está vindo com cura na sua voz e ressurreição no seu toque. Ele está vindo com clareza onde a confusão reinou com paz, onde o tormento viveu com alegria, onde a tristeza permaneceu. Não confunda sua fadiga com a ausência do favor de Deus. O inimigo adoraria que você acreditasse que estar cansado significa que você falhou, mas às vezes significa que você foi fiel. Você lutou, você resistiu, você continuou, quando teria sido mais fácil desistir. Isso não é fracasso, isso é fortaleza. E Deus vê isso, Ele honra isso, Ele abençoa isso, Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Não aqueles que são sempre fortes, mas aqueles que permanecem, aqueles que suportam, aqueles que confiam mesmo quando as respostas não vêm. E deixe-me dizer algo que o diabo não quer. Que você saiba, o cansaço é muitas vezes o último ataque antes do avanço. Ele enviará desânimo bem antes de a porta se abrir. Ele enviará peso bem antes de a luz romper. Por quê? Porque ele sabe que algo está mudando. Ele vê o que você não pode. E ele sabe que se você puder segurar um pouco mais, Deus está prestes a se mover de uma maneira que abalará os céus e a terra. Então, se você está cansado hoje, você não está perdendo. Você está perto, muito perto. E quando Deus entrar, Ele não apenas restaurará o que você perdeu, Ele devolverá mais do que foi tirado. Jó perdeu tudo. Mas quando Deus entrou, a restauração foi dupla. José foi jogado em uma cova, depois em uma prisão. Mas quando Deus entrou, ele foi da prisão ao palácio, em um momento divino. Esse é o tipo de Deus que servimos. Não aquele que apenas remenda as coisas, mas aquele que traz redenção completa, avassaladora, inexplicável. O que a gafanhoto comeu, ele restaura. O que os anos
esgotaram, ele revive. Isso não é sobre exagero, é sobre esperança. O tipo de esperança que vem de saber quem é o seu Deus. Isso é sobre ancorar sua alma na verdade eterna de que ele nunca falhou e nunca falhará. Ele não está esperando que você desmorone para julgá-lo. Ele está esperando que você se incline para que ele possa carregá-lo. Ele não é repelido pelo seu cansaço. Ele é atraído por ele. O clamor de um filho cansado é irresistível para um pai amoroso. E seu Pai Celestial, está a caminho. Levante os olhos do pó. Levante o olhar da tempestade. Olhe além da dor. Pois eis que seu Redentor vive e ele se levantará no último dia sobre a terra. E mesmo agora, ele está ao seu lado. Mesmo agora, seus anjos estão sendo enviados em seu favor. Mesmo agora, portas estão sendo abertas, fortalezas estão sendo quebradas e óleo fresco está sendo derramado. Você pode se sentir fraco, mas a palavra dele não é fraca. Você pode se sentir vazio, mas suas promessas ainda estão cheias. Você pode se sentir esquecido, mas seu nome está gravado na palma das mãos dele. Ainda há um propósito para sua vida. Ainda há uma missão no seu nome. Ainda há uma chama queimando dentro de você. Não importa o quão fraca pareça, Deus não desistiu de você. Ele não se afastou. Ele não está envergonhado do seu cansaço. Ele o acolhe. Ele entra nele. E no lugar onde seu coração diz, eu não posso, o Espírito dele declara, observe-me. Observe-me curar. Observe-me prover. Observe-me levantá-lo das cinzas. Este não é o momento de desistir. Este não é o momento de se conformar. Este é o momento de acreditar como nunca antes, de se agarrar a cada palavra que procede da boca de Deus, de declarar mesmo através das lágrimas, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei temor? Sua força pode falhar, mas a força do seu Deus nunca desvanece. Seu poder é eterno. Sua fidelidade é infalível. Seu amor é inabalável. Então, levante-se, alma cansada. Fique de pé no seu espírito. Deixe o vento de Deus soprar sobre as brasas do seu coração. Deixe a fé surgir novamente. Deixe a esperança criar raízes novamente. Deixe o óleo da alegria ser derramado nos seus lugares secos. Porque aquele que criou as estrelas não esqueceu seu nome. Aquele que falou o universo em movimento está falando agora na sua dor. E quando ele entrar, não haverá dúvida, nem confusão, nem questionamento. Será claro, Deus fez isso. Somente Deus poderia ter feito isso. Você testemunhará. Você cantará novamente. Você correrá e não se cansará. Você caminhará e não desfalecerá. Não porque você é forte, mas porque você sabe de onde vem sua ajuda. Não porque a batalha desapareceu, mas porque o Senhor entrou no campo de batalha. E quando ele entra, amigo, o resultado já está decidido. A vitória é certa. A restauração é prometida. E sua história será um testemunho do Deus que entra no cansaço e não deixa nada intocado pela sua glória. E assim, chegamos a este momento sagrado, a esta encruzilhada divina, onde o tempo é tocado pela eternidade.
Depois de tudo que foi dito, depois de cada promessa declarada e cada verdade revelada, a questão mais urgente do universo agora paira diretamente sobre você, queimando com uma intensidade santa. Com todo o amor e a urgência que ardem em meu coração, eu pergunto o que você fará com este momento. Você que está cansado, esgotado, pressionado por todos os lados, mas que por um milagre da graça ainda respira. Você continuará a se curvar sob o peso esmagador que ele nunca quis que você carregasse. Você continuará a se esconder por trás da máscara rachada da compostura, fingindo uma força que você simplesmente não possui mais. Ou será que hoje, neste exato instante, você finalmente terá a coragem de parar de tentar carregar aquilo que apenas Deus foi feito para suportar? Esta é a sua hora de decisão. A escolha não é entre força e fraqueza, mas entre a sua força e a dele. A pergunta que o céu lhe faz agora não é: você consegue, mas você se renderá. Você vai depor tudo aos pés dele, e não me refiro apenas ao fardo óbvio, ao problema visível, à dor que todos podem ver. Falo de algo muito mais profundo. Falo de depor o seu eu, de depor o seu orgulho, a sua necessidade de ter o controle, o seu medo do que os outros vão pensar, a sua teimosia em tentar consertar tudo sozinho. Você vai entregar não apenas a sua batalha, mas a sua identidade inteira aos pés da cruz, porque é lá naquele lugar de sacrifício incompreensível que a força verdadeira flui. É lá no solo ensanguentado da rendição total que a esperança nasce das cinzas do desespero e que a eternidade invade a fratura da sua alma terrena. Você precisa entender desesperadamente quem você é neste lugar de cansaço. O inimigo da sua alma quer usar a sua exaustão para redefinir você. Ele sussurra mentiras no volume máximo do seu esgotamento. Você é um fracasso. Você foi esquecido. Você é fraco. Você não é bom o suficiente. Mas essas são apenas as etiquetas de preço do inferno. E elas não têm poder aqui. Porque no exato momento em que você se sente mais perdido, o seu Pai Celestial declara a sua verdadeira identidade. Você não é um fracasso. Você é um filho amado sendo encontrado nos braços do Pai. Você não foi esquecido. Seu nome está gravado nas palmas de suas mãos. Você não é fraco. Você é o palco onde o poder dele será aperfeiçoado. Você não está quebrando. Você está sendo preparado. Para aqueles que caminham com Deus e sentem que a chama quase se apagou, entenda isto: o cansaço que você sente não é o fim da sua jornada. Não é o sinal de que Deus desistiu de você. Pelo contrário, é a transição mais sagrada que existe, a transição da sua força para a glória dele. Você foi levado a este ponto de propósito não para ser destruído, mas para ser divinamente esvaziado, para que ele possa finalmente preenchê-lo com ele mesmo. Onde sua capacidade termina, a soberania dele começa. Onde seus planos falham, o propósito dele floresce. Deus não o trouxe até tão longe para abandoná-lo agora no limiar da maior manifestação de seu poder em sua vida. Ele não está de braços cruzados, desapontado com sua fraqueza. Não. Ele tem corrido em sua direção como o pai do filho pródigo,
não com uma palestra, mas com um manto de honra, um anel de autoridade e uma festa de restauração preparada especialmente para o seu retorno ao lugar de dependência. É por isso que, com toda a autoridade do céu, eu lhe digo agora: levante-se, filho de Deus. Sim, você. Levante-se em seu espírito, mesmo que suas pernas tremam. Limpe a poeira da sua alma, a poeira da decepção, da demora da dúvida. Erga a cabeça que tem estado curvada pelo peso da preocupação. Endireite os ombros que têm carregado o mundo. Você nunca foi criado para carregar isso sozinho. Você foi escolhido para este tempo. Você ainda é ungido para um propósito. Você ainda é profundamente amado por um Deus que não recua diante da sua bagunça, mas corre para o meio dela. Sua história não termina em um capítulo de exaustão. Este é o ponto de virada. Este é o momento em que Deus entra em cena e transforma seu teste em um testemunho retumbante. Ele pegará seu luto e lhe dará dança. Ele pegará sua tristeza e lhe dará vestes de louvor. Ele pegará a sua fraqueza e a inundará com sua força divina. A vitória já está decidida. A restauração já está prometida. E sua vida se tornará um monumento vivo, uma prova inegável para um mundo que observa um testamento ao Deus que se especializa em entrar nos lugares de cansaço e não deixa nada, absolutamente nada intocado por sua glória avassaladora. Agora, antes de encerrarmos, este é o seu momento. Não deixe que esta palavra se evapore. Se o que foi dito aqui ressoou nas profundezas do seu ser, se você sentiu o toque do Espírito Santo convidando-o a se render, não deixe este momento passar. No silêncio do seu coração, onde só você e Deus podem entrar, faça esta escolha. Decida agora mesmo parar de lutar com suas próprias forças. E como um ato profético, como um selo da sua decisão, quero que você vá aos comentários e escreva: eu me rendo. Ele assume. Não como uma formalidade, mas como uma declaração de guerra contra o seu cansaço e uma declaração de total confiança naquele que nunca falha. Faça isso agora e que seja o primeiro passo para fora do vale e para dentro da força que só Ele pode dar.